Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, uma boa tarde a todos aqui do Facebook. Com alegria nós estamos aqui iniciando de novo, né? Estamos aqui novamente na presença de Deus. E novamente para celebrar a Deus na beleza da tua santidade e pregar a palavra de Deus da melhor forma possível. Aleluia. No livro de Oséias, nós temos uma palavra ali que diz assim: põe a trombeta à tua boca, ele vem como águias contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Rebelião. Meu filho Lucas, meu filho amado, seja bem-vindo, meu filho. Graças a Deus que o meu filho não me abandona. Meu filho está sempre ligadinho aí, né, meu filho? Aleluia. Assistindo com a gente, compartilhando. E eu desejo falar deste tema. O que aconteceu com a igreja? Amém, filhão. O que aconteceu com a obra de Deus? Não é verdade? Todo dia, quando você acorda, você ouve algo novo. Todo dia tem algo novo. Todo dia tem algo novo. Algo para você comentar, algo para você falar, algo para você discutir, algo para você examinar e falar com a igreja. E esse tem sido o problema da igreja nesta geração. Esse tem sido o problema da religião nesta geração. Porque a igreja, ela tem muito pouco para oferecer. Muito pouco. Então, no texto, aqui no texto de Romanos capítulo 12. Romanos 12, 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo. Graças a Deus, filhão. Mas sede transformado pela renovação do entendimento, para que saibam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, João Lucas, meu filho, o texto de Romanos, ele fala diretamente com a nossa moral. Ele fala diretamente com o nosso caráter. Ele fala diretamente com nossos desejos. Ele fala diretamente com o nosso coração.
Vocês não devem conformar. Estamos vivendo uma época muito difícil. Uma época onde estamos passando por um turbilhão de transformações, de notícias que vem bombardeando nossa mente, nosso pensamento, nossa estrutura vai ficando enfraquecida, porque nós pregamos o Evangelho. O Evangelho puro, o Evangelho de santidade, o Evangelho que muda vidas, o Evangelho que muda corações. Mas nós podemos ver que nem sempre é deste jeito. Você liga a televisão e você ouve uma notícia que um garoto de 15 anos, filho de um dos maiores cantores gospel do país, chamado J. Neto, aparece morto lá na cozinha. A mãe chega em casa e encontra seu filho morto. Pai e mãe divorciados. O pai vivendo num canto, a mãe vivendo no outro. Alguns vivendo com o pai, outros filhos vivendo com a mãe. Olha, José Lucas, obrigado. E é nesse pé que está o Evangelho. E aí você fica sabendo que o garoto estava em estado de depressão profunda. Que ele estava passando por uma pressão profunda e ele estava passando por uma dificuldade tremenda. A mãe não sabia disso, o pai também não sabia, mas tudo o que sabe é que esse garoto de 15 anos, ele não aguentava mais. Ele já tinha chegado no seu limite. Quantos de vocês também têm chegado no limite? No seu limite da sua resistência, no limite da sua angústia, no limite da sua tolerância, no limite do seu desespero. E você olha para a igreja, o papel da igreja que era para salvar esses meninos e adolescentes e jovens, a igreja está deixando eles morrerem, se automutilarem e se suicidarem, cometendo suicídio. Eu tenho 3 filhos e só Deus sabe o quanto eu sofri para criar esses 3 meninos, 2 moças e um rapaz. O meu filho homem, o único homem da família, dos meninos, está até assistindo a live comigo. Mas graças a Deus, eles nunca tiveram o desejo de cometer autossuicídio, autoflagelamento, automutilação. Nunca se envolveram com cigarro, nunca se envolveram com bebida, nunca se envolveram com prostituição, nunca deram mau testemunho,
aprenderam a ter uma mente santa, uma mente curada. Porque quando você fala de alguém, de uma pessoa, você não está falando somente de uma igreja, você fala de um grupo de pessoas. Você não fala daquela pessoa somente, você fala do caráter que aquela pessoa tem, como foi formado o seu caráter. E graças a Deus por isso que eu cumpri o meu chamado, o meu legado de pai, o meu legado de esposo. E o maior testemunho que um pai pode dar é o testemunho da sua vida para seus filhos. Aí você fica sabendo de um outro pastor da igreja Bola de Neve, que desviou dos trilhos da verdade, que chamava a esposa por nomes penhocentos, palavrão, uma briga dentro da igreja entre a liderança que a coisa ficou feia. E o que vai acontecer hoje? Esses ataques contra a igreja, o mau testemunho que a igreja está dando para o mundo, porque nós somos formadores de opiniões, nós somos representantes de Cristo. E o que nós temos para oferecer para o povo? O que nós temos de oferecer para o mundo? Nada. Júlia Moraes, seja bem-vinda. Nada. Ao longo da história, você sabe que a igreja passou por grandes transformações. Muita coisa mudou desde então. Desde a época de Paulo, Timóteo, Pedro, João, Tiago. A igreja tem passado por grandes transformações mas hoje, o que nós estamos vendo é sinceramente uma igreja que está escandalizada pelo pecado. Obreiros dando mau exemplo. E agora Deus, para resolver esse problema, que é grave, Ele começa a recolher alguns. Ele vai começar a recolher alguns. Para onde que esses caras estão indo, eu não sei. Eu garanto para você que esses obreiros fraudulentos, eles não estão indo para o céu. Eles não vão para lá. Porque este livro diz que você pode conhecer a árvore pelo fruto que ela produz. Escândalos e mais escândalos. A igreja sofreu perseguições. E nós sabemos disso. Fátima, seja bem-vinda, Fátima. Ela sofreu grandes transformações.
Os santos foram mortos em diversas épocas da história. A igreja sofreu todo tipo de ataque, mas ela permaneceu inabalada. Nada derrubava a igreja antiga. Nada derrubava a igreja. E com o tempo os ataques à igreja se tornaram mais sofisticados. E a coisa começou a ser mais velada, mais ideológica, mais sutil. Você está entendendo? Sim, Edivânia, vamos orar. E dessa forma, muitas instituições religiosas, como a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batistas, Metodistas, Quadrangular, Deus é Amor, Renascer, Bola de Neve, a Lagoinha, que está uma bagunça. Elas foram se afastando do primeiro amor. Como é o caso da Igreja Batista da Lagoinha. Olha, como é que você vai confiar em uma igreja onde você vê a própria família, a liderança da igreja brigando entre si, irmão processando irmão na justiça? Acusações de um lado, acusações de outro lado. Estão se afastando do primeiro amor e começaram a adotar em seus ritos religiosos doutrinas de demônios. E doutrinas de homens. O fato é que os crentes de hoje não possuem as mesmas características dos santos do passado. Você pode ver lá no Facebook, você vai no YouTube, você vai em toda a plataforma, em todas as redes, no Instagram, em todo lugar. A maioria não tem característica nenhuma de santos. A maioria são profanos. Se tornaram uma vergonha para o Evangelho. A igreja hoje sofre com o mal chamado religiosidade. A maioria tornaram-se religiosos. Você observa que hoje a pessoa começa a ver a live e vai dando 19 horas, ela diz, pastor, eu vou sair que eu vou para o culto na igreja. Está errado? Claro não. Claro que não, mas isso já virou uma religião na vida do crente. Eu tenho o meu ritual. Eu vou ao monte 2 vezes por semana. Eu jejum 5 vezes ao dia. E tudo se tornou apenas uma religião. São religiosos. Isto é o mal. E isto é o mal que está dentro da igreja.
É algo chamado de religião, dogmas e tradições. Você tem um dogma, você tem uma tradição, e muitas das vezes isso se torna mais importante que os próprios ensinos da Bíblia. Hoje você vê o Evangelho segundo a Lagoinha. Hoje você encontra seminários que estão preparando discípulos para serem pastores amanhã. Para que eles aprendam a pregar. Para que eles sejam pastores psicólogos. Pastores conselheiros. Pastores de mentes de pessoas deturpadas e perturbadas dentro da igreja. A igreja virou um grande hospital. É verdade. 80% do povo se encontra doente. Enfermos, perdidos. E a prova disso você vê nas nossas lives. Quase ninguém assiste às nossas lives. Você sabe por quê? Porque nós somos reais e verdadeiros. A sua igreja virou uma religião, meu irmão. Você vive uma religião. Você não tem nada a ver com Jesus. Jesus Cristo não é uma religião. Tiago, seja bem-vindo. Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus não está ligado a nenhum ministério. Há uma igreja no Brasil brigando pela placa da igreja. Não querem mudar a placa da igreja. Jesus não é uma placa de igreja. Jesus é uma pessoa. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é Jesus. Nós criamos nossos dogmas. Nós criamos nossos pregadores profissionais. E eles se tornam mais importantes que os próprios ensinos da Bíblia. Amados,
Quantas doutrinas e ritos religiosos não surgiram ao longo das décadas? Quantos? Tendo como base simplesmente o achismo dos homens. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu deixei de achar aquilo. Aleluia. Em detrimento à palavra de Deus. A Igreja de Cristo tem a cada dia tomado a forma do mundo. Você não gosta que eu falo isso? A igreja não é a forma de Cristo. A forma da igreja atual é a forma do mundo. O cinema está dentro da igreja. Os clubes estão dentro da igreja. As pistas de dança estão dentro da igreja. O forró está dentro da igreja. Até a capoeira baiana está dentro da igreja. O espiritismo está dentro da igreja. Essas manifestações que eles estão fazendo por aí, você sabe que é uma manifestação da mesma forma que acontece no centro de Umbanda e de Macumba. A igreja tem tomado uma forma, a forma do mundo, a forma do diabo e a forma de Satanás. Muitas das vezes, nosso testemunho pessoal é ruim. Agora que ninguém assiste a minha live mesmo. É ruim. E a prova é isso. A prova é isso. Muita gente deixou de me ajudar por causa disso. Por isso que João Batista vivia sozinho no deserto. Tchau, vô. Como é que você está? Tô bem. Comendo gafanhoto. E comendo favo de mel. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Porque João Batista pregava duro. O nosso testemunho pessoal, ele é ruim. Ele denigra as coisas de Deus. Estou falando a verdade, você sabe que é, ué. E quando isso acontece, a igreja, como o corpo, sofre. Que a igreja é um corpo. Ela sofre. Pois quem ainda não teve uma experiência de conversão será repelido pelos seus comportamentos e atitudes. Sim, Tiago Rodrigues, seja bem-vindo, meu querido. Às vezes nós não somos curados porque nós temos este comportamento. Às vezes estamos doentes porque somos desobedientes a Deus. Porque quando somos obedientes a Deus e ficamos doentes, o Senhor nos cura.
E eu quero mostrar para você nesta mensagem, eu não sei se vai dar tempo, porque eu vou pregar 1 hora somente. Mas se não der, amanhã a gente continua. Porque eu vou falar sobre 4 erros que a igreja moderna comete e que vem descaracterizando fortemente a sua atuação. É influência no mundo, tirando toda a característica, tudo. Meu Deus. Isso vai tirando toda a característica que a igreja tinha como força. A atuação dela e a influência no mundo para ganhar o mundo para Cristo. Mas será que você não está também cometendo esses mesmos erros? Ou eu? Ou você que me assiste? Ou você que está vendo esta live de algum lugar do país? Quando a gente começa a comparar a igreja moderna com a igreja primitiva, há muita diferença. Há muita diferença, é até covardia. Você percebe que a grande diferença entre elas que dificulta a igreja moderna de se multiplicar e crescer. Bem como a palavra de Deus não cresce, não desenvolve, ela não multiplica. O que eu estou vendo de crentes, de irmãs, que estão dentro das igrejas com lábios carnudos, a bochecha do rosto cheia, parecendo o boneco fofão, a sobrancelha cortada como se fosse rabo de cobra. E a maioria delas usam até peruca. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não pode comparar uma Maria, uma Marta, uma Ana. Você comparar uma Derbe. Você comparar uma Dorcas. Você comparar umas irmãs dessa, uma Isabel, com essas algumas irmãs das igrejas modernas hoje, até covardia. Você olha a Cassiane hoje, dá até medo. Você não sabe se aquela lá é a Cassiane mesmo, ou é alguma coisa, ou é uma boneca de vitrine. Gente, você pensa assim, mas pastor Abraão, isto é pecado? Claro que é. Você está tirando as características da noiva de Cristo, da esposa de Cristo. Você está tirando as características da noiva de Cristo, da esposa de Cristo. Cabelos verdes. Cabelo vermelho, cabelo amarelado, queimado. Você não precisa disso, porque você tem a característica de Cristo.
Alguém uma certa vez me falou: pastor Abraão, o senhor está ficando velho. Eu falei: graças a Deus, que eu estou envelhecendo em Cristo. Por que o senhor não coloca um botox na tua testa? Por que o senhor não coloca um botox na sua face? Planta uma sobrancelha. Melhora o teu semblante. Você fala em público. Você prega a palavra. Você fala no Face, no YouTube. Olha, o Marco Feliciano, ele fez isto. Eu disse para o amado irmão: Marco Feliciano é Marco Feliciano. Eu sou o pastor Abraão. Eu não preciso disso. Se a Cassiane faz isso, se a Shirley Carvalhais faz isso, se o Marco Feliciano faz isso, é problema deles. Quem vai perder pontos lá na glória são eles. Mas eu não. Eu prefiro estar na minha vida com as características de Cristo. Eu quero ter em minha vida a característica de Cristo. Eu quero ser como Cristo. Andar como Cristo, viver como Cristo. Porque se eu não for assim, eu serei uma coisa falsa. Eu seria uma coisa falsa, uma coisa fraudulenta, algo irreal. Então você não pode comparar a igreja de hoje com a igreja primitiva. Há muita diferença. A igreja primitiva, ela crescia da noite para o dia. A igreja nos tempos de hoje não está preparada para crescer. Ela não está preparada para confrontar o mundo. Não adianta ficar o dia inteiro pregando, igual muitos pregadores fazem. Toda hora está pregando no YouTube. Todo dia prega no Facebook 4, 6, 7, 8 pregação. Meia hora, 20 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Vai lá no YouTube, prega 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Não adianta se não tiver mudança de vida. Mas quando você prega uma mensagem por dia, uma só está excelente. Mas você prega a verdade. E o Espírito Santo começa a trabalhar no coração das pessoas. Entendeu, Ana Lúcia Lima? Você vai mudar muita gente com a palavra de Deus. Você está pronto para confrontar o mundo? Aquele pastor da Bola de Neve que faleceu num acidente de moto, ele chamou a esposa dele de um nome chamado Jezabel. Jezabel, no calor da briga, da discussão. Está lá no YouTube, se você quiser ver, está lá. E a esposa é a vice-presidente da igreja.
Você colocaria uma Jezabel para ser a vice-presidente da tua empresa, da sua igreja? Você colocaria uma Jezabel para ser a vice-presidente da sua igreja? Se ele chamou porque tinha alguma coisa. Olha, Jesus, uma certa feita, ele estava na praia da Galileia. Estava a multidão ali. E tinha uma multidão ali que queria falar com ele, ser tocada por ele, curada por ele. E diz a Bíblia que outros diziam, é Elias. E outros falavam, é um profeta. Ou é um dos profetas. Herodes, porém, ouvia tudo isso e disse, este é João que mandei degolar. Ele ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Herodes tinha mandado matar e prender o João, encerrá-lo na prisão, por causa de Herodias, a mulher de Filipe, seu irmão, porque tinha casado com ela. E sabe por que João Batista foi preso? Você sabe por que João Batista foi degolado na prisão? Eu vou te dizer por quê. Você sabe por que João Batista foi degolado na prisão? Porque João dizia para Herodes, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Mas hoje virou moda, né? Um pastor divorciado continuar em cima do púlpito em nossas igrejas no Brasil. E a esposa de Herodes estava espiando João Batista e queria matá-lo. Mas ela não podia. Todo pregador que prega a verdade, ele corre perigo de vida. Todo pregador que prega a verdade, ele corre perigo de vida. Ele fica sozinho. As pessoas não gostam dele. João Batista é um dos melhores exemplos quando falamos em confrontar o mundo. Em confrontar o pecado. Eu estou aqui para confrontar você, o estilo de vida que você está levando. Eu estou aqui para confrontar aquele copo de cerveja que você bebe às escondidas. Estou aqui para confrontar aquele cigarro que você fuma às escondidas e você acha que ninguém está vendo. Estou aqui para te confrontar. Quando você dá uns tapas na cara da tua esposa e na igreja você é um santo, estou aqui para confrontar. Quando você chuta o seu cachorro, quando você xinga a sua sogra, eu estou aqui para te confrontar. Quando você bebe aquela taça de vinho e você fala, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Confrontar. E olha, eu convidei muita gente para a live, hein?
Graças a Deus, filho. Esse menino é uma bênção. Sabe por que que as pessoas não assistem? Porque eles não gostam de ser confrontados. Porque quando nós cometemos erros contra o governo, deixamos de pagar nossas contas, nossa conta de água, nossa conta da CEMIG, conta de luz, né, Tiago? Quando deixamos de cumprir um voto que nós fazemos, né? Quando falamos que vamos abençoar alguém e não abençoamos, nós estamos cometendo um erro contra nós mesmos. Isto você pode até superar, porque você está cometendo um erro contra você mesmo. Quando você furta alguma coisa, quando você perde a cabeça e parte para a violência, agride alguém, você fala, poxa, eu errei. É normal. Mas quando você peca contra Deus, quando você faz algo que afronta a honra de Deus, a santidade de Deus, você então diz, por que que eu fiz aquilo? Quantas vezes o meu filho Lucas me confrontou? Falou, papai, o senhor não poderia ter feito aquilo, o senhor é pastor, o senhor é pregador. O senhor não deveria ter levantado a voz para aquele senhor. O senhor não deveria ter corrido atrás daquele senhor com cachorro. E graças a Deus que eu tenho um filho para poder me confrontar. A minha filha Sara também é a mesma coisa. Mas os crentes não gostam de ser confrontados. Eles não gostam. Eles até entram no vídeo, na live, eles comentam um comentário e eles vão embora. Eles dizem, esse tema não me interessa. Não me interessa esse tema. Esse tema está mexendo comigo. Esse tema está mexendo comigo, está mexendo com meus erros, está mexendo com minhas falhas, está mexendo com as minhas fraquezas. E a live agarrou no número 2, está ali. E vai ficar pior ainda, viu, meu filho? E vai ficar pior ainda. As pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. João Batista seja o maior exemplo disso. Aí a Ana Lúcia Lima vai sair. Vai com Deus. Não me interessa. Aí João Batista, quando você fala em confrontar o mundo, as pregações, suas pregações chamavam a atenção de muitas pessoas. As pregações de João Batista chamavam a atenção de muita gente.
Eu estava ouvindo uma das pregações da Ana Lúcia, que ela faz nas praças lá na cidade dela. Está na hora, Ana Lúcia, de você começar a pregar pregações de confronto. De confrontar as pessoas. Chame as pessoas para o confronto. O verdadeiro amor é quando você prega sobre o ódio também. É quando você prega a graça, mas você prega pecado. É quando você prega o medo, mas você prega a coragem. É quando você prega a graça, mas você prega pecado. João tinha essa característica fundamental que hoje falta em muitos pregadores nas igrejas modernas. É por isso que eu não ouço esses pregadores modernos. Nenhum deles. Eu não ouço. Não me interessam. Suas pregações são mortais. São homens gelados que não têm nada para oferecer. Não perca seu tempo ouvindo esses caras de show de fé, show da fé, sei lá o quê. Fica perdendo o teu tempo em ficar ouvindo esses caras de cidade mundial. Onde você está com a cabeça? O que acrescenta para você isso? Não é, Edivânia? Não perca seu tempo ouvindo uma voz morta, ouvindo um pregador morto, ouvindo uma pregação morta. Graças a Deus que meus filhos foram criados ouvindo o pastor Jimmer Swaggart, um dos maiores pregadores do mundo. Aleluia! Cresceram desde bebezinho, Jimmer tocando seu piano, louvando a Deus, e o meu filho Lucas ainda bebê, um bebezão. Glória a Deus, louvando a Deus nos seus primeiros grunhidos de criança. Louvando a Deus. Misericórdia, gente. Os caras parecem uma bomba relógio, grita, mas grita, mas grita, mas grita, que é coisa de louco, gente. Olha, João tinha uma característica. Ela era fundamental. É o que falta hoje nas igrejas modernas. A pregação de João Batista tinha dois elementos. Tinha dois elementos. O chamado ao arrependimento e as denúncias do pecado. Denúncia ao pecado. Agora eu te faço uma pergunta para esse grupo que está assistindo a live. Você já ouviu algum pregador pregando sobre João Batista? Claro que eles não pregam. Porque quando você vai pregar sobre João Batista, você tem que pregar contra o pecado. Porque João Batista pregava contra o pecado.
Se você pregar sobre Paulo, você vai ter que pregar contra a mulher ser pastora, porque Paulo disse que você vai ter que concordar com Paulo. Se você pregar sobre João, você vai ter que pregar sobre o amor, porque João era chamado o apóstolo do amor. João vivia de modo simples. Você conhece algum pastor que vive de modo simples? Eu falo na mídia social. Ele vivia de modo simples. O que é a simplicidade? Ele não era extravagante. Gente, você vê hoje pregadores usando aquelas calças justas no corpo, parecendo mais um manequim de uma boutique. O seu cabelo todo lambido, parecendo baba de jacaré. Suas costas como se fossem asas de barata, acabando de sair de uma academia. E aquela voz fina, a paz do Senhor. Você não sabe se é homem ou se é mulher que está falando com você. E quando você vê do lado, o cara está todo tatuado. É verdade, você vê algumas igrejas da mídia hoje estão desse jeito. João Batista encorajava a compaixão, o amor, a honestidade e a justiça. Suas pregações eram sempre cheias de energia. João acusou Herodes por sua ligação de adultério com a sua cunhada. Era a mulher do irmão dele, Filipe, o que levou o povo a acusá-lo de incesto. Aleluia. Mas Ana Lúcia já voltou, olha que bênção. João Lucas falou que só tem 1 ano de crente. A minha vida teve muitas mudanças. Amém? Eu vou continuar essa live amanhã. Amanhã eu vou continuar ela, tá bom? Porque hoje não dá mais. Já estou com a minha garganta cansada. E eu preciso cuidar da minha saúde. Mas, amados, não é questão que eu esteja tudo que eu estou pregando para os irmãos aqui é devido ao que aconteceu essa semana
Esse final de semana, né? A perda do filho de um cantor gospel. Você sabe de quem que eu estou falando, né? É aquele cantor que é chamado de o Roberto Carlos dos Crentes. Pensando bem, só a presença de Jesus em minha vida. Sabe de quem que eu estou falando, né? A morte do filho dele que cometeu suicídio. O menino tinha 15 anos de idade. E um outro pastor que morreu num acidente de moto. Então eu estou trazendo para vocês essas notícias, dizer a vocês que Satanás está raivoso contra a igreja. E nós precisamos agir rápido. Amém? Eu quero dar um testemunho do meu filho para vocês. O meu filho Lucas. Meu filho Lucas, quando tinha 2 anos de idade, creio eu, que era 2 anos, 1 ano e meio, eu não lembro direito, minha esposa lembra. Ele teve uma infecção intestinal, uma infecção muito forte. E ele foi definhando, emagrecendo. Os seus olhos começaram a ficar fundos, sem vida. A beleza que havia naquele bebê acabou desaparecendo. Eu levei ao médico. E o médico ficou o dia todo injetando soro na veia do meu bebê, do meu filho Lucas. E eu disse: Jesus, eu oro para tanta gente, eu oro para tantas pessoas. Tem a Divane aqui que está pedindo oração. E eu sei que o Senhor vai curar o rins dela. E agora eu estou com meu filho doente, Senhor, eu preciso da cura. Era uma infecção intestinal, chamada gasiterite. E o médico aqui de Betim falou: pastor, eu vou ter que transferi-lo para Belo Horizonte, porque aqui não vai dar. Você vai acabar perdendo o teu filho. Já fiz de tudo que eu podia. Levamos ele para o hospital Santos Anjos em Belo Horizonte. E quando chegamos lá, o médico já idoso, de cabelo branco, que Deus o tenha, que eu creio que já está na glória. O médico disse: olha, eu vou fazer de tudo para não deixar o seu filho morrer. Eu vou fazer o que eu posso. E o senhor fica em oração. E deixa o restante aqui comigo e com a minha equipe de enfermeiros. E ele disse: o seu filho vai ficar internado durante 10 dias. E eu fiquei. Durante 10 dias, eu e a sua mãe, a pastora Carmen, ficamos no monte de oração. Eu ainda me lembro, com a minha filha mais velha, nessa época ela tinha acho que 2 anos e meio, 3 anos de idade. Ou 4 anos, eu não lembro direito. E quando deu 10 dias certinho, o médico ligou para nós. Ele disse: olha, aconteceu um milagre com seu filho. De ontem para hoje, a infecção no intestino dele
acabou, sumiu, paralisou. Nós não encontramos nada. Ele já foi alimentado. E ele está de alta. E nós fomos buscar o nosso bebê. E hoje o meu filho, ele está, eu não sei quantos anos que o meu filho tem, eu acho que ele está hoje com 30 anos. Com 30 anos, né? 30 anos. A minha filha mais velha está com 32, a minha filha caçula 28 anos. E aí eu digo para você, vale a pena ou não vale a pena você ter fidelidade a Deus? Sim, vale a pena. Vale a pena. Deus abençoe vocês. Meu Deus, cura neste momento a tua filha Divânia Silva. Ó Deus Santo, Deus querido, encha com a tua graça a tua serva, com sua cura e seu milagre, em nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã estamos de volta. Deus os abençoe.